Meus amigos, boa tarde. O que me traz aqui nesta tarde é para trazermos aqui uma reflexão ainda sobre política e igreja. Já fizemos outros vídeos sobre política e igreja, mas para nos alertar, para nos trazer mais à tona esse tema que é muito profundo, tá? Não um tema qualquer, e que a igreja não pode se isentar de questionar, porque muitas vezes nós colocamos assuntos dentro da igreja e se essa palavra questionamento tem que ser nula, mas não, irmãos, a igreja tem que questionar entre si. Nós temos que sermos instruídos, advertidos e ensinados sobre o que nos cercam e sobre tudo aquilo que nós fazemos parte, que nós mesmos muitas vezes queremos nos excluir. Eu costumo sempre colocar, nós somos uns extraterrestres, porque nós não somos aqui dessa terra. Nós estamos nesse mundo, mas não fazemos parte dele, mas nós estamos estabelecidos aqui como cidadãos. E como tal, nós devemos nos portar perante as leis que nos são estabelecidas aqui nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. A nossa embaixada, a igreja, está dentro aqui da terra, mas nós vivemos a lei de Deus. Porém, fazemos parte, quando nós saímos aqui dessa bolha que nós temos que sair, que é a igreja, tá? Quando eu falo bolha, eu não faço em forma de criticar, não, mas nós somos uma embaixada. E nós, quando saímos, respondemos pelas leis desse mundo. É onde eu quero colocar a política. Eu estive aqui observando aqui umas definições de política e vou trazer um relato aqui para que os irmãos possam observar. Nos diz assim: a política é o conjunto de práticas, decisões e relações de poder utilizado para organizar a vida em sociedade, regular conflitos de interesses, gerir os bens públicos, visando o bem-estar coletivo. Derivado do grego, né, polis, que é estado, cidade-estado, a política envolve negociações, formulações de leis e administração de nações, sendo essencial para convívio harmônico. Resumindo, todo essas letras que eu li, para ficar em nossa mente, política é a atividade que busca a organização e a administração de uma sociedade envolvendo tomadas de decisões, distribuições de poder e recursos. Agora vou eu com a minha colocação aristocrática. É essa mesma colocação quando nós falamos de Aristóteles, que ele diz que o homem é um cidadão político. Aristóteles, ele não conseguia separar o homem do ser político. Porque ele dizia o seguinte: não se separa corpo e alma. Corpo e alma não se separam. Nós sabemos que pela Trindade, doutrina que nós aderimos para nós, né? A Trindade, corpo, alma e espírito, em um só. Assim como Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos o nosso corpo, a nossa alma, que é o nosso intelecto, e o espírito que nos dá vida, que é de Deus. E o corpo nosso voltará para o pó, o espírito para Deus, e a alma nós temos que resguardar. É essa constante busca que o inimigo tenta tragar nossas almas, e nós devemos colocá-la para Deus, entregar a Deus o nosso intelecto, o nosso entendimento, porque é o nosso poder de decisão. E é esse poder de decisão que nos faz ver a igreja e a política, e que Aristóteles coloca, corpo e alma. Não pode ser dividido. Assim também o homem não pode ficar excluído no meio da sociedade.
E nós trazemos sempre essa discussão, entre aspas, tá? Quando eu falo discussão, é a colocação que eu faço para a igreja, que nós não podemos nos isentar da política, tá? Aí se formos lá para a parte jurídica, que nós fazemos sempre a parte contábil, a igreja, ela não é isenta de pagar tributos, ela é imune, tá? Ela tem imunidade. Essa isenta é quando você é isento por um tal motivo que você não pode pagar imposto, mas pode ser revista essa isenção. Porém, quando você é imune, você é impossibilitado de pagar imposto. E isso a igreja é pela lei. Agora, mas isso, por nós sermos, a igreja ser isenta de pagar, imune de pagar alguns impostos, ela não se isenta da responsabilidade dela como pessoa jurídica perante o Estado e como uma igreja de poder de decisão. Porque isso foi dado à igreja. A igreja tem o poder, irmãos, em suas mãos. E ela tem que usar o poder que ela tem. O mesmo poder que ela tinha antigamente, ela tem hoje. Mas nós estamos nos isentando de nossas responsabilidades e delegando para outros. Eis o motivo de há muitos conflitos institucionais dentro das igrejas. Porque nós deixamos que aquelas pessoas que usam da política para se resguardar dos seus defeitos, das suas características, querendo impor dentro do cristianismo algumas condições farsantes para poder sobressair, nós deixamos essas pessoas tomar de conta das nossas igrejas. Mas nós temos que saber separar a política do político. O político, ele faz tudo para se auto-beneficiar. E a política não. A política, ela vê o coletivo, ela vê a sociedade, o melhor para a sociedade, não o melhor para mim. Porque quando eu trago essa doutrina, volto a colocar uma aspa também, para dentro da igreja, para me auto-beneficiar, eu não estou sendo político. Eu não estou trazendo a política para a igreja, mas estou me tornando um político para me beneficiar da igreja. Vocês estão me entendendo? Então, há diferença entre a política e o político. O político é aquele que se auto-beneficia das imunidades da igreja para se auto-beneficiar. Ele se beneficia do poder que a igreja tem para se auto-beneficiar. Então nós devemos distinguir os políticos. Quando nós falamos de política, aí mostramos fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, fulano de tal. Nós estamos trazendo um partidarismo para dentro da igreja. Aí você está trazendo o partidarismo e o ser político, o homem político. Mas quando você traz uma política para dentro da igreja, você traz um ensinamento, um despertamento para dentro da igreja. E muitos de nós confundimos a política com o político. O político, ele se auto-beneficia, mas a política não. A política traz benefício para dentro da comunidade. E nós, como igreja, temos responsabilidade sobre a comunidade, sobre a sociedade da qual nós fazemos parte, da qual a sociedade, ela depende da igreja. Porque nós é para instruirmos a sociedade e não a sociedade ditar regras para dentro da igreja. A sociedade está corrompida porque nós deixamos, porque nós não estamos ensinando a sociedade, porque nós estamos nos excluindo da sociedade, tá? Porque nós falamos que nós só vemos na sociedade aqueles homens políticos desonestos, tudo. Tem sim, mas por eles serem desonestos,
nós devemos instruí-los, admoestá-los, ensiná-los, mas nós estamos ficando calados. E com isso, eles se beneficiam e entram em nossas eclésias, em nossas igrejas, em nossas congregações, em nossas sinagogas, para tentar nos ensinar o que nós já sabemos que eles têm. Mas nós, que somos aqueles, muitas vezes, que julgamos que tudo que nós temos que aceitar, recebemos essas pessoas. Porém, nós devemos recebê-las, mas instruí-las, não aceitar as instruções que eles trazem para dentro das nossas igrejas. Portanto, irmãos, tenhamos cuidado. Política é uma coisa, e o homem ser político é outra coisa. O ser político, o homem político, ele se beneficia da imunidade da igreja, mas a política, ela instrui a igreja, e a igreja está contida dentro da política, e o homem político, ele quer se conter com o que a igreja tem, porque a igreja tem um poder de decisão. Tá bom? Meditamos